Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, características da perfeição. É um tema muito bonito, que está sempre presente nos nossos estudos na vida espiritual. E o tema é o homem de bem. É o homem de bem, não é machismo, não. É o homem e a mulher, né? É o homem e a mulher. O homem com condições ideais ao equilíbrio. Esse é o homem de bem. Aprimoramento ao seu progresso, cheio de princípios fundamentais, né, ao aperfeiçoamento moral. Esse é realmente o homem de bem, do qual nós vamos nos debruçarmos, tentarmos entender, compreender e fazermos uma reflexão. Queridos irmãos, uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Começamos este nosso estudo de hoje contando uma história bonitinha. O discípulo chega para o seu mestre, um velho sábio, conhecido em toda a redondeza, e lhe diz: Mestre, o senhor seria capaz de resumir a Bíblia em uma só palavra, enquanto eu fico em um pé só? O mestre pensa um pouco e diz: pode se preparar. Ele então fica em uma perna só e o mestre lhe diz: amor. E ele pergunta: só isso? E o resto? O mestre diz: o resto, todo o resto é só para explicar isto, o amor. Meus irmãos, aqui virtualmente reunidos, presentes, nós vivemos a era da modernidade. Tudo é muito fácil. Compramos e vendemos pela internet. Nossas crianças já sabem fazer o download, baixando aplicativos diversos com uma idade tão pequenininha. Nossas viagens são rapidíssimas. O homem vai à Lua e vai ao espaço sideral. São as consequências e as vantagens do progresso material. O homem só não vai mesmo ao próximo. Ele não vai quem está ao seu lado. Ele não vai ao encontro do seu irmão. É muito difícil. São tantas barreiras. E quais são essas barreiras que o impedem de ir até o seu próximo, até o nosso irmão, até cada um de nossos irmãos? Entre algumas delas, podemos citar o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade. Por causa do egoísmo, nós não encontramos tempos para amar, não encontramos espaço para refletir, não encontramos espaço para pensar, entender. Então, eu queria abrir um parênteses pequeno assim para que a gente pudesse entender esse egoísmo, esse orgulho diante das barreiras que nos impedem de ir ao encontro dos nossos irmãos. O egoísmo e o orgulho, eles são dois corredores sombrios, indicando, né, que nos inclina em toda parte ao vício e à delinquência. E só o bem e o amor, somente o bem e o amor, é capaz de filtrar com muita lealdade a inspiração divina. Essa inspiração que vem através do bem e do amor, somente através de uma inspiração divina. E para isso, né? Mas para isso é indispensável
Não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Não basta que a gente admire e divulgue, mas, acima de tudo, nós precisamos querer, nós temos que ter vontade e, principalmente e acima de tudo, praticar esse bem, praticar esse amor com todas as forças do coração. O orgulho e o egoísmo levam o homem à desgraça moral e ao desatino espiritual, nos desequilibra emocionalmente. O egoísmo e o orgulho são inimigos da nossa evolução, daquilo que nós pretendemos. Ainda nós somos fontes presentes, né, dessa falta de evolução. E elas estão presentes em nosso coração e nas atitudes, na maioria de nós que somos seres encarnados. É por isso que nós convivemos em meio a contrastes, arranha-céus maravilhosos e misérias, um ao lado do outro, um irmão ao lado do outro. Só pensamos em nós mesmos e nos orgulhamos das coisas materiais que possuímos. Isso não é bom. Nós, para que a nossa evolução aconteça, nós temos que ir aos poucos, nos desprendendo através do bem, através do amor, através dos nossos estudos, a nos deixarmos para trás essa barreira material. Vemos o progresso e a destruição caminhando lado a lado. Vemos violências, não é, meus irmãos? Guerras, atentados, prostituição, corrupção, enfim, tanta coisa que estão presentes hoje que nos atrapalham e nos afastam dessa nossa jornada. E não entendemos por quê. Na maioria das vezes, não entendemos por quê. Por que tanto sofrimento na Terra? E muitos ainda gastam tempo procurando colocar a culpa em Jesus, colocar a culpa nesse ser sublime, nesse ser divino. Mas o Espiritismo garante que isso vai acabar. É apenas uma fase. E nós vamos, nesse mês, que é o mês do aniversário dos Espiritismos, a gente vai ver muita coisa sobre isso aí nesse aniversário, e comentando e coisas bem mais atualizadas, né, que vão de encontro com o mundo moderno. E os espíritos acreditam, gente. Falam de mundos espirituais onde reina, né, onde reina a paz, onde reina a harmonia e onde reina a felicidade. Nós, espíritos, falamos disso. Falam de colônias espirituais onde todos vivem em perfeita ordem. Basta ver e ler as obras, né? No mundo espiritual, lá de André Luiz, são muitas obras, muito mais que 13 obras sobre esse tema. Então é importante que a gente faça uma reflexão, porque nós vemos o discurso de Jesus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, lições de conduta moral, de condutas que nos ditam os princípios que normatizam a nossa conduta no dia a dia. Nós vemos a vida cristã, a gente vê um resumo de ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, desse reino que nós vivemos, desse reino que nós buscamos. E como pode ser isso? De que forma isso pode vir até nós? Esta pergunta que não quer calar. Aí eu cito algumas passagens para que a gente possa refletir sobre esse evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos
e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está lá em Mateus, Lucas, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Este é um dos trechos mais conhecidos do Sermão da Montanha, gente. Que coisa linda, né? Uma linda sonata de amor contida nos evangelhos. E Mahatma Gandhi, que não era cristão, né, ele afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Esse Sermão da Montanha, se nós mergulharmos nele, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. No capítulo 5 tem 48 passagens, no capítulo 6 tem 34, no capítulo 7 tem 25. Mateus fala abertamente, Lucas fala em espaços pequenos, mas contínuos, sobre essa lei divina, onde o Divino Mestre nos colocou. Alguns autores famosos garantem que no Sermão da Montanha está contido um roteiro da vida seguro para toda a humanidade. Será que isso é coincidência, gente? Ele fala de justiça, não é? Ele nos fala de piedade, ele nos fala de confiança, ele nos fala de influência, ele nos fala de ambição. E ele conclui com um desafio radical para a escolha do seu caminho, do nosso caminho, do caminho que ele nos deixou aqui na Terra, para que pudéssemos segui-lo, acompanhá-lo e dar continuidade. Jesus, vendo a multidão que o seguia, ansiosa pelos ensinamentos, começou a lhes ensinar. E à medida que falava, a multidão se saciava, sentia-se realizada. Aí nós vemos, né, que ele declarou, né, sedes perfeitos, como meu Pai o é. Ele deixou para nós todas esses ensinamentos para que nós nos aperfeiçoássemos, pois ele falava para toda a humanidade. Ele falava não só para aquela multidão que estava do lado, mas para toda a humanidade. O mestre falava de amor, falava de paz e falava de felicidade. E os ensinamentos permaneceram. Não permaneceram? Os ensinamentos permaneceram. Só não são seguidos. Só nós não os seguimos. E hoje, mais de 2000 anos depois, continuamos o quê? Ansiosos pelos ensinamentos. Mas, na verdade, eles já existem. É verdade. E por que não os colocamos em prática, então? Se isso é verdade, por que nós não colocamos em prática? Vamos pensar. Estamos colocando em prática esses ensinamentos de Jesus? Por que não temos olhos e nem ouvidos abertos para eles? Por isso que nós não colocamos. Que tem olhos que vejam, que tem ouvidos que ouçam, né? Vamos pensar nisso com o nosso coração, vamos pensar isso com o nosso íntimo, vamos pensar nisso quando fazemos a nossa prece individual, quando estivermos pedindo ao Pai que nos auxilie, pedindo ao Pai que nos ajude, pedindo ao Pai que nos dê força, que nos dê coragem para enfrentarmos todas essas barreiras. Daí a importância da doutrina espírita. Não é? A doutrina espírita, essa lei espiritual, né? Se eu estou com ela, o universo conspira a meu favor. Se estou contra, nós trazemos
problemas, porque estamos indo na contramão. Jesus nos mostrou a lei de Deus de maneira resumida, simples e fácil de ser aplicada. Os seus ensinos brilham no mundo tal qual assim um gigantesco farol indicando a direção, o caminho para a paz e para a felicidade, de forma resumida. E disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E vem os Espíritos, né? Mais uma vez, relembrar tudo isso para nós. Há em o Evangelho segundo o Espiritismo, existe no Evangelho segundo o Espiritismo, e é sobre ele que nós estamos falando, no capítulo 17 do item 3, um estudo chamado O Homem de Bem. O Homem de Bem mostra as características, os traços e as qualidades fundamentais para nós sermos um homem ou uma mulher, um ser humano de bem. E diz assim, esse trechinho inicial, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz em seu início: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Por acaso existe o falso homem de bem? Não, não existe o falso homem de bem. Mas, se nós, em suas leis, apenas admirarmos, apenas divulgarmos, mas não a colocarmos em prática, aí nós não que estejamos sendo falsos, mas nós não estamos sendo verdadeiros. E o Cristo pede, o Pai pede que nós sejamos verdadeiramente, que busquemos a verdade. Porque a justiça é o respeito aos direitos de cada um. A justiça que ele fala é o respeito à verdade de cada um. É o homem que pratica a justiça em toda a sua natureza, em toda a sua integridade, né? Terá o caráter verdadeiro, o caráter do justo, a exemplo do que Jesus foi para nós. Pois estará praticando também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não existe a justiça. Sem os quais não existe a justiça. Essa justiça amorosa, essa justiça em nome do amor, não aquela justiça que encobre, né? Ah, meu filho saiu dirigindo, bateu o carro, não tinha carta. Aí eu corri lá na delegacia, fui lá, conversei com o delegado, dei uma caixinha para ele, né? Para liberar meu filho, coitadinho desse, ele também tem que passear até isso. Mas uma justiça em nome do amor. Que amor é esse? Amor passando a mão na cabeça do filho, fazendo a coisa errada? Não, gente. A palavra, né? Ela tem que ser dita com uma forma de que ela esteja junto com aquilo que a gente está fazendo, que a justiça seja praticada, que o ideal do bem seja praticado. Às vezes a gente está andando no carro, assim, né? Por exemplo, e aí a gente vê lá na frente aquele monte de gente sentado na rua, aqueles mendigos, aquelas coisas. Primeira coisa que a gente faz, o que é? Levantar o vidro e se esconder daquilo lá. Quer dizer, a gente tem no coração que a gente precisa ajudar, mas ao mesmo tempo a gente está fugindo daquilo ali. Então tem um ditado que diz, né, que o homem, nessas condições, ele viu aquilo lá, só que ele não abaixou o vidro. Não levantou o vidro, ele abaixou o vidro e chegou e olhou para o mendigo e o mendigo falou assim: ó, não quero nada. Isso que você fez foi uma atitude muito linda. Em vez de você me dar alguma coisa, não precisa. Porque o fato de você abaixar o vidro e olhar nos meus olhos, me encarar de frente com essa simplicidade, já é para mim um presente. Então a gente vê que a gente está praticando o amor, né? Em pequenas coisas, num gesto, num olhar, simplesmente, né? Numa maneira. Não é só praticar a caridade dando, essa é a mais simples de todas. A mais difícil é aquela que está nas entrelinhas, que nós temos que começar a praticá-la em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, e se estender aos nossos irmãos a cada instante.
Ele continua ainda, né? Ele continua ainda nesses mesmos capítulos lá do sermão, ele continua ainda e muito mais tópicos, relacionando as atitudes que indicam. Se quem as pratica pode ser considerado um ser humano de bem, não é? Então, são, na verdade, indícios que se pode reconhecer um homem, que você pode reconhecer um homem, o progresso real, que ele levará o seu espírito na sua hierarquia espírita. Quer dizer, é uma circunstância, né, que indica de que fato existe, existiu e existirá, né? São indícios. Todas essas passagens, todas essas coisas boas que a gente faz, são indícios que vão nos mostrando e vão mostrando a Deus que a gente está procurando um progresso real, que a gente está tentando subir na nossa hierarquia espírita. Quando a gente fala que existe, realmente existe. Existiu porque o Pai veio e fez com que ela acontecesse. E existirá porque nós estamos aqui para praticá-la. Por exemplo, a gente fala assim, as nuvens carregadas e escuras, o que elas são? São indícios de chuva, não é? São indícios de chuva. Então, indícios são aquelas coisas que nos levam à prática. Mas por que os indícios poderiam ser características naturais? Poderiam ser virtudes naturais? Não poderiam? E por que o ser humano não já nasce bom de natureza? Por que ele não nasceu? Por que ele nasceu assim, desse jeito? Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E deu a todos as possibilidades de crescimento por seus próprios méritos, não é? Por nossos próprios méritos, por nossa vontade, por aquilo que nós valorizamos, pelas qualidades, para que a gente possa ser digno de elogio, para que a gente possa contemplar no final da nossa caminhada, né, aquilo que a gente plantou, que a gente vai colher. A Terra é um mundo de provas e expiações, um mundo onde, por suas características, ainda predomina o mal. Isso todos nós sabemos, a gente sempre tem ouvido em cada palestra essas colocações. Quando erramos, né, temos que refazer. E no mundo de hoje, a gente coloca no carro lá um GPS, segue o caminho errado, por favor, faça o retorno, faça a sua rota. Quer dizer, a vida nada mais é, nesse mundo moderno, essa volta de refazer os caminhos, se a gente estiver no caminho errado, que a gente vai ver aqui na frente, que vai ser feito pelas reencarnações, né? E aos poucos vamos chegando à condição de espíritos melhores, não é? A gente erra, mas vai chegando aos poucos, corrigindo, chegando a ser espíritos melhores. Passando pelas provas das reencarnações, pelas sucessivas reencarnações, na busca do quê? Na busca da conduta digna, na busca da nossa excelência moral, né? Na busca do nosso GPSzinho lá que vai nos auxiliar, né? Do bem e do amor. Hoje aprendemos uma virtude, amanhã mais uma outra, e depois uma outra, não é? Então a gente vê que cada manhã a gente renasce, a gente dorme, a gente vai para vários mundos, né, em desdobramentos, e cada manhã a gente renasce cedo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é preciso que a gente esteja nascendo, reencarnando, morrendo, aprendendo um pouquinho de cada vez e melhorando a cada encarnação. Até possuirmos muitas delas, só que é um caminho demorado. São várias encarnações para melhorarmos, muitas encarnações. Mas um dia alcançaremos a perfeição, né? Isto é da lei, isto é da lei. E como percebemos esta mudança? Como que eu percebo? Como que você percebe? Como que nós vamos perceber essa mudança em nós? O Espírito, né, prova a sua elevação quando todos os seus atos de sua vida corporal representam prática da lei de Deus, a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente nós compreendemos a vida espiritual, as maneiras e atitudes
atitudes, como nós nos comportamos, não é? Aqui eu quero fazer algumas considerações, né? Algumas características, alguns traços, algumas qualidades que estão no Evangelho sobre o homem de bem que encontramos, que está lá nesse capítulo que nós estamos fazendo estudo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se nós interrogarmos, se a gente interroga a nossa consciência, quer dizer, o nosso mundo interior, a nossa vivência, a nossa compreensão sobre os atos que a gente praticou, pergunta a nós perguntamos a nós se a gente não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que a gente podia, todo o bem que a gente podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se ele fez aos outros o que queria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem que ter fé em Deus, na sua bondade, no seu ideal de vida, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, o homem de bem, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens que nós estamos aqui na Terra, os bens materiais. Sabe que todas as suas vicissitudes, que todas as suas mudanças, que todas as suas alternâncias da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceitam sem murmurar. Provas e expiações. Vivemos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Será que até 2050, como a gente vê, é que estaremos já no mundo de regeneração? Essas expiações, essas faltas cometidas pelo Espírito, né? Que são faltas cometidas pelo Espírito, que devem ser cumpridas durante a nossa existência corporal, pelas provas a que o Espírito se acha, submetido, não é? E pelos sofrimentos morais no estado de inferioridade. Então, a gente precisa passar por todas essas expiações através dessas provas no nosso dia a dia para poder superarmos. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses pela justiça, o respeito ao bom caráter, né? A gente tem que fazer a justiça, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aquelas passagens lá, né, da Bíblia, quando ele foi interrogado lá, né, pelos pessoal, né, pelos estudiosos da lei lá na Roma antiga lá, né? A gente vê essa passagem aí para tentar pegar Jesus no contrapé, e ele saiu dessa maneira, né, fazendo essa colocação. É bondoso, o homem de bem é bondoso, humanitário, ele é benevolente, o que ele é complacente, ele é indulgente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça e nem de crenças. Que coisa linda, né? O homem de bem, se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, ele considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Deles não se envaidece, por saber que Deus lhes deu, e também Deus pode lhes tirar, né? Toda essa riqueza. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para esmagar com seu orgulho.
levantar a moral daquela pessoa, não esmagar porque eu tenho poder, eu mando, eu faço isso, eu faço aquilo, vocês têm que me obedecer, né? Tenho orgulho de ser diretor, eu tenho orgulho de ser presidente. Não, usa da sua autoridade para levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Ele é indulgente, ele perdoa, ele tolera para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Lá na passagem, lá na Maria Madalena, lá, né? Que é a mulher lá que estava, né? Que foi adúltera lá, né? E Jesus encontra a multidão, fez essa colocação. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. O homem de bem respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza, todos os direitos que as leis fundamentais e essenciais da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. É profundo, né, gente? Será que nós estamos diante disso ou só estamos ouvindo? Ou estamos tendo os olhos de ver e não ouvir? Na verdade, este é apenas um resumo do que encontramos no texto verdadeiro, né? No texto dos evangelhos da lei de Deus. Este texto, ele termina dizendo o seguinte, o texto, né, do Sermão da Montanha, esta não é uma relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz a todas as outras leis. Então paremos, gente, para pensar e para refletir. Esse tema é um tema que nos tem que vir de encontro, sacudir a nossa poeira, rasgar as nossas roupas, mudar o nosso homem velho para o homem novo, principalmente agora diante dessas mudanças que o mundo está passando, dessas reflexões que nós estamos tendo, desses valores que nós temos que dar para a vida, ao irmão, ao próximo. Estamos vendo quão pequeno é a vida. A cada dia, a cada minuto, um irmão nosso morre, uma pessoa morre sem que a gente possa dar um sorriso, dar um abraço, estar perto. Poderemos dizer que é muito difícil chegar a este ponto. É difícil, mas não é impossível, gente. Não é impossível. Pois se fosse impossível, outros não teriam conseguido chegar. E o próprio Jesus não teria deixado como regra e conduta para nós. Não é verdade? Como regra e conduta para nós. Por falar em Jesus, é exatamente o primeiro nome que trazemos para ilustrar esses exemplos, essas boas atitudes. Jesus foi o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra, exatamente para nos servir de exemplo, de modelo e de guia. Aí alguém vai ainda dizer assim, né? Poxa, mas Jesus não vale. Vale sim, gente, vale. Pois, de acordo com os ensinamentos que temos, se Deus criou a todos nós simples, fica claro que em algum momento Jesus foi também simples, foi também uma pessoa que começou do nada, né? De conhecimentos, como qualquer um de nós. Se ele chegou onde chegou, isso significa que nós também chegaremos. Temos que ter força de vontade, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que crer. Mas, além de Jesus, temos outros vários exemplos. Francisco de Assis, Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce,
Chico Xavier, Meimei, Bezerra de Menezes, entre tantos outros. Isso apenas para falar dos que a gente mais conhece, os mais conhecidos e mais divulgados, não é? E o que fizeram essas pessoas, gente? O que fizeram essas pessoas? Simples. Apenas amaram. Apenas amaram. Nada mais que isso. Enquanto todos se preocupavam em fazer o que é comum, fazermos o que é comum no nosso dia a dia, eles se esforçaram para fazer apenas o necessário. O quê? Amar. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o maior dos sentimentos. E os tópicos que nós selecionamos do Sermão da Montanha, que eu falei, os 7 tópicos, levam-nos à consideração, falam eles apenas de amor, que é uma das condições para o homem de bem. Se resumirmos todos esses tópicos que compõem o texto do homem de bem, veremos que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei. E de acordo com as palavras do meigo Nazareno, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumpra o último pingo da lei. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 26. Não vim para destruir a lei, mas para que ela seja cumprida, para que ela se cumpra. Quando cada um de nós começar a se preocupar, com cada um de nós começarmos a nos preocuparmos um com os outros, no sentido de compartilhar, ajudar, socorrer todas as nossas dificuldades, deixarão de existir. Quando formos capazes de amar ao próximo, tal como Jesus nos ensinou, não haverá mais mundo, não haverá mais guerras, não haverá mais desentendimentos, nem fome, nem miséria. Essas coisas que nos entristecem muito não haverá mais. É a prática da famosa frase de Kardec, né? Que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esta salvação começa aqui e agora, quando todos nós colocamos em prática aquilo que Jesus espera de nós, há mais de 2000 anos. E, por fim, uma reflexão. Gostaria de falar também que o momento atual por que passa a Terra, ela reflete, ela nos mostra o mesmo que se dá quando estamos reformando. Quem de vocês não reformou uma casa, não fez uma mudança, né? A desordem é completa. São muitas as providências a serem tomadas. Isso faz com que todos nós fiquemos desaquietados, fiquemos desassossegados, não é? Mas, quando a reforma termina, todos ficam felizes e contentes. Não é verdade? A Terra está passando por um momento de reforma. Daqui a pouco, todos nós estaremos felizes, pois ela ficará apenas os bons momentos para que possamos ser capazes, nós possamos ser capazes de amar. Sigamos na certeza de que Jesus estará conosco sempre. Às vezes, tudo parece perdido, sem objetivo definido, não é? Mas o Mestre nos garante a essa certeza, nós não podemos esquecer nunca. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Obrigado a todos e que possamos seguir em paz. Agora nós vamos ouvir uma musiquinha, uma pequena musiquinha que fala também sobre esse tema de hoje, não é?
O Homem de Bem, são 3 minutinhos, é de Nando Cordel. Queria que vocês atentassem à letra dessa música. Obrigado, meus queridos irmãos, e uma boa noite. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida, nas decepções, aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. O homem de bem, o
homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou